Olá Screen Queens, Final Girls and Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e eu sei que eu tô atrasado com esse vídeo aqui, mas é porque eu não iria trazê-lo pro canal por alguns motivos. Um deles é que eu não acho que o obituário tenha credibilidade suficiente para que as pessoas queiram ver um review da minha parte. Apesar de eu já ter feito um review aqui no canal, não era um vídeo só pro review, vou deixar aqui o card para vocês conferirem. Mas daí eu mudei de ideia e decidi trazer porque muitos veículos têm divulgado Fale Comigo como o melhor filme de terror do ano. Então eu vim aqui dizer pra vocês o porquê dele não ser o melhor filme de terror de 2023. Bem-vindos ao Obituário. Fale Comigo conta a história de um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciados na emoção, um deles vai longe demais e abre o portal para o mundo espiritual. Um grupo de jovens fazendo algo que não deve. É alguma novidade? Não. O filme também traz uma abordagem psicológica e aborda o luto. Isso também é alguma novidade? Não. Afinal, a gente tem muito filme abordando isso ultimamente. Ah, Yuri, mas então o filme é um clichê e não tem nada de inovador? Se eu disser que o artefato que eles usam para se conectar com o lado espiritual não é inovador, eu estaria mentindo. Mas sobre ser um clichê, sim, é exatamente isso. O filme é um clichê muito bem executado. Ué? Ficou confuso? Tá se perguntando se eu sou fã ou hater? Tá bom, vou explicar tudo e sem mais enrolação, Fale Comigo é uma experiência boa demais. Eu aposto que todo mundo aí que tá assistindo descobriu na infância um tabuleiro Ouija, ou a brincadeira do copo, ou a brincadeira do compasso. Não tô falando desse compasso. Você não só descobriu, como passou uma fase da sua infância e adolescência brincando disso. Então, apesar da gente saber que é uma burrice os personagens brincarem com isso, a gente não fez a mesma coisa? Então é realmente difícil a gente entender? O que diferencia aqui é o objeto que eles usam, porque é muito fácil a gente achar um copo ou um compasso dentro de casa. Mas uma mão embalsamada com toda a lenda urbana por trás da origem dela é bem macabro e a torna especial, o que acaba chamando a atenção. Então tudo é abordado de forma que conversa muito com a juventude atual, com todo mundo filmando e compartilhando aquilo de forma viral no TikTok. Daí as pessoas assistem e ficam se perguntando se aquilo é real ou se é fake, mas só tem uma forma de descobrir, e é participando do jogo. Diferente da experiência que a maioria de nós teve, essa brincadeira é real, e a experiência é como ficar chapado. É uma sensação de euforia, porque apesar dos jovens serem possuídos, eles continuam conscientes de tudo que está acontecendo, como se estivessem num plano secundário enquanto a entidade assume o controle. Então sim, eles basicamente fumam os espíritos e ficam doidão, cada vez querendo mais. Até que a overdose acontece e você pensa, agora eles vão parar. Mas eles não param. Ou melhor, uma pessoa não para. A protagonista Mia consegue se comunicar com a mãe morta, e esse luto mais a culpa faz com que ela continue usando o artefato para tentar resolver o que deu errado. E é então que o filme também trabalha a questão de confiança. Confiar ou não na mãe dela, se é que aquela realmente é a mãe dela. Dá para entender a série de decisões erradas que os personagens tomam devido ao estado psicológico que eles estão, principalmente a personagem da Mia. Apesar do roteiro justificar as ações dos personagens, talvez vocês não gostem deles. Mas tudo bem, porque você consegue entender as escolhas. E eu acho que isso é um trabalho incrível e é o grande trunfo de Danny e Michael Philippou, os dois irmãos que dirigem esse longa. Esse é o primeiro longa-metragem dos irmãos Philippou e eles já faziam sucesso aqui no YouTube. Eu confesso que não os conhecia, mas ganharam a minha admiração por terem mantido o projeto de forma independente, porque isso garante que eles tenham 100% do domínio criativo ou de qualquer outra decisão, com relação ao filme, sem interferência dos grandes estúdios. Ou seja, o filme que a gente está assistindo é o filme que os criadores pensaram pra gente de fato assistir. Todos os atores fazem um ótimo trabalho, mesmo sendo a estreia deles no longa-metragem, eu acho, com exceção da Miranda Otto, que é uma ótima atriz, e da Sophie Wilde, que é a protagonista e intérprete da Mia, que é quem tem uma atuação mais complexa e dá um show. Destacar também o ator Joe Bird, porque eu não dei nada por ele no trailer, na verdade por ninguém, com exceção da Sophie, mas ele arrasou no papel. Antes da gente continuar, vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Curte o vídeo aqui, deixa seu comentário do que você tá achando, porque se você
tá assistindo é porque você tá curtindo a minha crítica até então e tá curioso pra chegar até o final. Então continua que vocês vão entender o que eu falei lá no começo do porquê que esse filme não é o melhor de 2023. No domingo também saiu a primeira parceria aqui do Obituário com o canal Carnificina, que é um dos canais mais incríveis de terror aqui no YouTube. E se você não conhece, vai lá se inscrever. Eu vou deixar o card aqui ou o link na descrição. Clica lá para conferir nosso vídeo com 8 indicações de filmes disponíveis no Prime Video para vocês maratonarem. O filme tem umas cenas de body horror, que é o horror corporal, além do terror psicológico, como eu falei, que vem com o luto. Só que esse luto ele não tá aqui para criar uma falsa complexidade para protagonista. Esse luto ele é o principal fator para a trama girar. Eu já falei isso aqui antes, mas o clichê ele não é um problema se for bem trabalhado. Nós já tivemos exemplos disso no passado. Na década passada, por exemplo, tivemos Invocação do Mal, que se tornou um grande destaque. Nos anos 90 tivemos Pânico. Ok, Fale Comigo ele não tem o mesmo impacto que esses que eu citei causaram, porque ambos os que eu citei vieram após uma era de marasmo nos filmes de terror. Diferente de Fale Comigo, que apesar de se destacar, ele tá presente aqui numa época onde o terror tá bem próspero, graças a Deus. Então o impacto eu acho que não dá pra ser comparado, como muita gente tem feito com o Hereditário, que foi um dos pioneiros do pós-horror. Nossa, eu odeio esse termo, só que eu não sei como falar de outra forma pra me fazer entender pra vocês. Mas o fato é que Hereditário chegou até a ser considerado uma injustiça, né, no Oscar, com a não indicação da Toni Collette, por exemplo. E ainda que Fale Comigo tenha se destacado nas premiações por onde ele passou, não é a mesma coisa. Eu acho que vocês conseguiram entender o meu ponto. Agora, o porquê de Fale Comigo não ser o melhor filme de terror de 2023. O problema aqui não é o filme, e sim a síndrome de vira-lata que nós temos com os americanos. E eu me incluo nisso, porque infelizmente nós não temos tanto contato ou tanto interesse, acho que é cultural nosso, né, já que a gente recebe tanta coisa desde sempre dos Estados Unidos, então meio que a gente já tá acostumado com isso, eu entendo, só que a gente acaba não tendo esse contato com filmes de outros países, é muito pouco. Mas dessa vez eu tive contato, então eu tô aqui pra fazer justiça, ainda que seja só pra 1/3 dos meus 600 inscritos. Os veículos midiáticos começaram a vender Fale Comigo como o melhor filme do ano antes mesmo de chegar aos cinemas. Ok, que muitos críticos, muitos sites têm acesso a cabines de imprensa e assistem um filme antes de nós meros mortais. Mas a maioria desse marketing veio pela nota que constava no site Rotten Tomatoes. E não porque a pessoa que fez a matéria foi lá assistir o filme, tomou uma opinião e foi lá compartilhar essa opinião. Eu lancei o canal dia 3 de julho desse ano e eu comecei a gravar o conteúdo no final de maio. Nessa época eu já estava estudando um quadro para trazer aqui para o canal e eu estava me baseando numa lista do site Rotten Tomatoes, onde ele mostrava ali os filmes de terror de 2023. Fale Comigo ainda não existia e o filme mais bem avaliado no site era o Russeira, A Mulher dos Ossos, um filme com 99% de aprovação. O filme já estava lá há algum tempo com essa nota e depois que Fale Comigo estreou, as pessoas começaram a vender ele como o melhor filme e com a nota do Rotten Tomatoes estampado, né, nos veículos ali de divulgação de marketing. Daí eu fui conferir a lista para ver se Russeira tinha caído e o filme estava com 97% de aprovação, a mesma nota que Fale Comigo. Atualmente, Fale Comigo está com 94% de aprovação, enquanto Russeira continua com 97% de aprovação. Então eu te pergunto, se a gente for fazer um marketing baseado na nota de um site, qual é o melhor filme de terror do ano? Ok, que Fale Comigo é muito mais comercial, então quando você fala em terror, você pensa primeiro em um filme tipo ele, diferente de Russeira, que é um terror mais contemporâneo e muita gente pode nem considerar terror na verdade. Mas fica aqui a minha indicação para esse filme mexicano incrível que, apesar de se basear em uma lenda urbana local, ele aborda temas sociais que são muito importantes, principalmente para as mulheres, e só é tão bem conduzido justamente por ser dirigido por uma mulher. Então assim, por que ninguém falou sobre esse filme, sabe? Fale Comigo é uma ótima experiência para se ter no cinema e inclusive o melhor desse filme, a coisa mais forte dele talvez seja o final. E eu não tô falando isso tipo aquela piadinha de que a melhor parte do filme é bom quando ele acaba, não é isso. É porque o final dele realmente é muito forte, é muito interessante. Não que seja algo que a gente nunca viu antes, mas assim, acho que pro contexto da trama fica bem bacana. Como diria minha futura grande amiga Isabela Boscov, é inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora cria um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. E pessoal, eu acabei não mencionando durante a gravação, mas Fale Comigo é um filme australiano, não é um filme americano. Porém, ainda assim é um filme de língua inglesa. Logo, a minha crítica continua
né, sendo aplicada a ele, já que a gente valoriza os filmes e conteúdo de língua inglesa e desvaloriza os conteúdos e filmes de língua não inglesa. Entendo quando nós, né, as pessoas fazem isso porque é algo cultural, a gente recebe, né, tem essa exportação de produtos de língua inglesa com muito mais facilidade. Então, para ficar claro, caso não tenha ficado, é que a minha crítica está direcionada ao marketing que foi feito em cima do filme, em cima da nota de um site específico. Uma nota falsa, porque, fale comigo, não era o filme de maior aprovação no site Rotten Tomatoes, e sim o filme mexicano Roceira. Então, se você já assistiu, comenta aqui o que você achou, se você concorda comigo, e se você ainda não viu, corre lá pra ver. Lembrando que essa aqui é só a minha opinião, então fique à vontade para discordar e comentar o que você achou. O obituário fica por aqui e até a próxima. Tchau!